Você já se perguntou quem foram os homens por trás dos nomes mais sombrios do Novo Testamento? O que a Bíblia não conta sobre a paranoia assassina de Herodes, o Grande, e o escândalo moral que levou Herodes Antipas a decapitar João Batista? Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias reais por trás da tirania, luxúria e conspirações que moldaram o mundo em que Jesus nasceu e pregou. Prepare-se para descobrir a verdade chocante que conecta a palavra de Deus aos registros históricos. Imaginem a cena, uma noite sob um céu estrelado no deserto da Judéia. Um grupo de magos, sábios do Oriente, segue uma estrela incomum. Eles carregam tesouros e uma pergunta perigosa, destinada a um dos homens mais poderosos e temidos do mundo antigo. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Esta pergunta, registrada no Evangelho de Mateus, é o gatilho de uma das sombras mais densas do Natal. A reação do rei Herodes é de pavor. E um pavor paranoico é a chave para entendermos o homem por trás do título. Porque Herodes, a quem a história daria o título de O Grande, era um gênio da política e um monstro da desconfiança. A Bíblia nos mostra seu lado mais sombrio, a farsa de piedade, dizendo aos magos que queria adorar o menino, e o massacre brutal de todas as crianças em Belém. Fora das Escrituras, o historiador Flávio Joséfo pinta um retrato que não só confirma, mas amplia essa escuridão. Herodes era um rei cliente de Roma, um homem de sangue idumeu, sempre um estrangeiro para os judeus que governava. Sua resposta à menor ameaça era a violência. Ele executou sua esposa favorita, Mariana, 3 de seus próprios filhos, e tantos outros que o imperador Augusto, em uma piada macabra, brincou que era melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Ele era, de fato, grande em suas construções. Foi Herodes quem expandiu o segundo templo em Jerusalém até uma magnificência nunca vista, um projeto que durou décadas. Ele construiu a cidade portuária de Cesareia e a fortaleza inexpugnável de Massada. Mas cada pedra parecia ser colocada sobre um alicerce de medo e sangue. O massacre em Belém, uma vila pequena, pode não ter chamado a atenção dos grandes historiadores da época, mas foi um ato perfeitamente dentro do caráter do homem descrito por Joséfo. Quando este Herodes morreu, após uma doença agonizante e repulsiva descrita por Joséfo, seu reino foi dividido entre seus filhos. E é aqui que entra em cena outro Herodes, um nome que ecoa pelos anos do ministério de Jesus, Herodes Antipas. Antipas não era rei, mas tetrarca, governador da Galileia e da Pérea. E ele herdou a astúcia e a luxúria do pai, mas talvez não toda a sua ferocidade brutal. A Bíblia o coloca no centro de um dos maiores escândalos morais do Novo Testamento. Ele se envolveu com Herodias, a esposa de seu meio-irmão Filipe. E foi uma voz no deserto, a voz de João Batista, que o confrontou publicamente. Não te é lícito possuí-la. Aqui, a história bíblica e a secular se entrelaçam perfeitamente. Joséfo confirma o casamento escandaloso e a prisão de João. Mas os evangelhos nos dão os detalhes íntimos e dramáticos. A festa de aniversário, a dança sedutora da filha de Herodias, Salomé, e o voto precipitado de Antipas. A pedido da jovem, instigada pela mãe vingativa, Herodes Antipas, constrangido diante dos convidados, ordena a decapitação de João Batista. Foi um ato de paixão e política, um assassinato para salvar as aparências. E essa mesma hesitação, essa curiosidade mórbida, nós vemos novamente quando Jesus é levado perante ele durante a paixão. Lucas nos diz que Antipas ficou immensely alegre por finalmente ver Jesus. Ele esperava ver algum milagre espetacular. Fez muitas perguntas, mas Jesus permaneceu em silêncio. Herodes e seus soldados, então, vestiram Jesus com um manto real, zombaram dele e o enviaram de volta a Pilatos. Antipas era um homem superficial, interessado em espetáculo, não em verdade. A história de Joséfo nos conta o fim trágico e irônico deste Herodes. A ambição de Herodias o levou a pedir o título de rei ao imperador Calígula.
mas ele foi traído e acusado por seu sobrinho, Herodes Agripa. Como resultado, Antipas e Herodias foram humilhantemente exilados para a Gália, na Europa, onde desapareceram da história. 2 Herodes. Um construtor genial e um tirano assassino que tentou matar o Messias recém-nascido. O outro, um governante hedonista e vacilante que decapitou o precursor do Messias e zombou do próprio Messias. Suas histórias, entrelaçadas nas páginas da Bíblia e confirmadas nos anais da história secular, servem como um lembrete solene. O mundo em que Jesus entrou era real, político, perigoso e corrompido. E foi precisamente nesse mundo de sombras que a luz veio, e as trevas não a compreenderam. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o contexto por trás das Escrituras, deixe seu like, pois isso ajuda demais o canal. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos estudos que unem a Bíblia com a história.